Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E olha só, está dando o que falar, times que o Alexandre recusou, tem uma novidade importantíssima sobre alguém que entrou na parada por ele e o São Paulo segue firme e agora o Mário Rui tem uma mudança na proposta do São Paulo, olha que top. Além disso, eu vou falar com vocês agora sobre o Rodriguinho, que também deu as caras de novo e surgiu como um jogador aí do São Paulo que deve jogar. Uma atualização bacana sobre o Galopo também. Na verdade, é um vídeo totalmente completo de São Paulo Futebol Clube. Então você que acordou agora ou acordou faz umas horinhas, já chega comigo aí, deixa esse likeinho pra dar uma moral no vídeo. Se inscreva no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Eu faço questão de ter você por aqui, essa que é a verdade. E vamos lá, vamos falar do nosso São Paulo Futebol Clube, com um cafezão pra dar aquela acordada, né? 11 da manhã, sacanagem, falar de acordada. Vamos lá, vamos junto aí. Olha só, meus amigos, deixa eu começar aqui falando que o Nestor, ele está suspenso do jogo contra o Vitória da Bahia, que o São Paulo recebe o Vitória agora no Morumbis. E por que ele tá suspenso? Porque no último jogo contra o Palmeiras, eles se atracaram lá, ele e o Zé Rafael tiveram aquele problema e o Nestor agora está fora do time e o São Paulo vai de time reserva. As notícias de hoje de manhã cravam que o São Paulo vai integralmente, na totalidade, reserva contra o Vitória da Bahia no Morumbi, tá? E eu acho que é uma coisa muito interessante, por quê? Primeiro que o São Paulo montou um elenco capacitado, esse elenco capacitado para jogar o Brasileirão, que é assim, você tem o time principal para Copa do Brasil e para Libertadores, e tem que ser mesmo. Aliás, vocês viram a fortuna que o São Paulo tá ganhando a cada jogo que ele vai passando de Copa do Brasil e Libertadores? Libertadores tá pagando uma grana. Então, assim, se o São Paulo consegue ganhar a Libertadores, é fortuna que vem, mais de 100 e poucos milhões de reais, sabe? 110, 115 milhões de reais. A Copa do Brasil que nós ganhamos ano passado dá um prêmio aí de 90 milhões mais ou menos, né? 70 é o último prêmio. Então fica muita grana. Realmente é muito dinheiro. E o São Paulo precisa seguir firme nessas competições, principalmente porque o São Paulo tem um caminho, um time moldado para ganhar Copas, e segundo, porque o São Paulo também precisa de grana, né? Diferente talvez do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, o São Paulo precisa dessas premiações porque o São Paulo foi enterrado num buraco e agora estão tentando tirar e tá muito bom. E ganhar, né? É sempre bom, mas não é só ganhar um título, é também vir com o prêmio. Então vale a pena sim investir em Copas. Já no Brasileiro, o São Paulo montou um time. Por exemplo, o Caleri vai sair e vai entrar lá no time de São Paulo o André Silva, que custou 20 milhões. Então é um time capacitado. A zaga, se você olhar pra zaga, vai ter lá o Sabino e o Ferrarese, dois caras contratados. O Sabino de maneira muito mais discreta, não custou nada. O Ferrarese foi uma fortuna, 20 e poucos milhões. O Sabino, que chegou bem desacreditado e de graça, o São Paulo consegue colocar o cara pra jogar e o cara performa. O cara vai bem, sabe? Então sim, boa notícia sim, é ótimo time, ótimo plantel sim. E aí tem também esse menino Juan Tressoldi que pode jogar e fazer a sua estreia e ele pode ser lateral direito, uma vez que o São Paulo esqueceu que existe o Igor Vinícius. O Moreira segue machucado, assim como o Patrick Lanza. E o Tressoldi pode fazer a lateral direita. Apesar de ser zagueiro, já falei pra vocês mais de uma vez, ele foi considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo na posição, que é um zagueiro dos mais rápidos do mundo. Então ele faria com tranquilidade aquela lateral direita. Fica top de pensar, beleza? E na lateral esquerda não sobra ninguém. Vai ter que ser um time improvisado e o Alan Franco deve jogar. Se liga só, o Alan Franco pode pegar aquela lateral esquerda como zagueiro, faz 3 zagueiros em linha, Tressoldi, Ferrarese, Sabino e o Alan Franco, o Tressoldi como lateral direito, sendo um quarto zagueiro, e aí o Michel Araújo apareceria numa lateral esquerda, ou talvez o Lisieiro com o Nestor fora. É um time esquisito, eu concordo que é muito zagueiro, é o Vitória da Bahia em casa, é estranho se pensar dessa maneira, mas se você soltar 5 atacantes lá na frente, não tem problema, a zaga tá montada, o ataque não fica um time equilibrado, não fica bom, não fica o time dos sonhos, mas fica um time pra ganhar do Vitória da Bahia em casa, serve, não é verdade? Mas vamos falar que eu tô falando do Rodrigo Nestor, viajei aqui, né? O Rodrigo Nestor, ele ficando fora,
O São Paulo volta a ter aí as opções de Galopo e também de Rodriguinho. Quero começar pelo Rodriguinho. O Rodriguinho é um menino que, quando o Zubeldia assumiu o São Paulo, ele jogou 4, 5 jogos seguidos. Vocês lembram? Ele não jogou nenhum titular, talvez titular. Ele entrava do banco de reservas, às vezes faltando 15 minutos, às vezes faltando meia hora, às vezes ele entrava no intervalo para jogar um tempo inteiro e começou sim de titular. Então é um cara que o São Paulo ele aposta muito no Rodriguinho. E se nós olharmos pro Rodriguinho, a desenvoltura dele jogando, é um cara que domina a bola e ele é bastante habilidoso. Ele não é aquele meia quadrado que fica paradão, toca a bola. Não, ele é habilidoso. Ele cai pra cima, aposta a corrida, ele é um meia esquerda mesmo, ele procura mais a área esquerda do campo pra vir puxando a bola pra perna direita. Então eu acho que sim, é muito interessante de ver o Rodriguinho no lugar do Nestor até para poder um dia, quem sabe, se aparecer proposta, vender o Nestor tranquilamente e não ficar sem meia nenhum, né? Fica ali o Rodriguinho como essa promessa de um time do São Paulo que tem vacilado bastante com a equipe de base, não é verdade, meus amigos? O Galopo ele perdeu espaço, ele ficou fora do banco de reservas nos últimos jogos, assim como o Eric. E as novidades que chegam pra mim é que tanto o Galopo quanto o Eric irão jogar. O Galopo deve começar no banco de reservas esse jogo contra o Vitória da Bahia, mas o Eric vai ser titular. Vocês lembram que o Wellington Rato, ele virou o titular absoluto do São Paulo na hora que o... Absoluto, né? Ele virou o titular do São Paulo depois que o Ferreirinha se machucou. O time tava com Ferreirinha, Lucas, Luciano e Caleri. Na hora que se machucou o Ferreirinha, o Zubeldia não pensou duas vezes. Ele falou, é o Rato. E o Zubeldia foi assim... Pra quem discorda, ele não só pra mim foi corretíssimo, como ele também foi seguro, né? Sabe aquela mão segura do truco que você fala, não, vou jogar seguro aqui, vou fazer a primeirinha, vou tornar o 3. Ele jogou seguro. Ele fez o quê? Ele chegou e falou, vou colocar o Rato, que é o cara que jogou a Copa do Brasil do ano passado, não vou tentar colocar um cara na ponta esquerda. Ele poderia ter colocado o Michel Araújo na ponta esquerda, o Nestor na meia esquerda, ele poderia ter tentado um substituto pro Ferreirinha no William Gomes, talvez, e ele não pensou em nada, falou, não, é Rato mesmo, e deu super certo. O Rato jogou muita bola, deu assistência pro Caleri, numa oitava de final de Libertadores, jogo que precisava da classificação, e o São Paulo conseguiu a classificação e Rato virou titular. Nesse mundo que o Rato virou titular, o Eric volta pra pauta. Por que o Eric tinha sumido? Porque o Lucas Moura era o ponta direita, e aí o reserva direto do Lucas Moura estava sendo o Wellington Rato. Sendo assim, faltava espaço para o Eric. Hoje, com o Rato voltando para o time principal, o Eric vai jogar. Então o ataque do São Paulo deve ser o André Silva e também o Eric como titulares. Na meia, muito provavelmente vai ter o Rodriguinho e aí pode aparecer um Galopo, pode surgir um outro formato tático. Muito provavelmente também vamos ter o Lisieiro junto com o Marcos Antônio, o Lisieiro recuperado, o Marcos Antônio babando pra jogar, e na ala deve ser o Michel Araújo e aquele zaga que eu falei pra vocês. Então, e o Jandrei também. Então é um time bastante qualificado, é um time muito certinho, se pensarmos. É um time que encanta os olhos, você fala, nossa! Não encanta. Mas também, por outro lado, ver o Eric com o André Silva, ver o Rodriguinho, é um atrativo, não é? Não é algo que você tá querendo ver. Eu tô louco pra ver esse time aí. Muito mesmo, e se ganhar, olha só, líderes do Brasileirão, espera que o São Paulo tá chegando, tá? Mesmo com o time reserva, o São Paulo tá chegando, tamo junto? Deixa eu falar com vocês, antes de entrar no assunto do Rigoni, deixa eu falar com vocês agora sobre o assunto do lateral esquerdo, depois eu já falo do Rigoni rapidez. Olha só, tem uma situação que o Alexandro São Paulo fez a proposta e coisa e tal. O Alexandro, segundo o Nicola, ele falou assim, ó, eu tenho informações exclusivas. Outros setoristas cravaram outras coisas, mas eu tenho informações exclusivas e passo. E eu tô aqui, passando a fonte, Jorge Nicola, jornalista. Ele falou assim, ó, Fiorentina, Lazio e Roma, da Itália, os três da Itália, né? Fiorentina, Lazio e Roma, fizeram propostas pelo Alexandro para ele jogar por lá. O Alexandro, com muita identificação com a Juventus Turim, que é o time que ele ficou 9 anos, ele falou, não vou para um rival. Tipo assim, na Itália eu não jogo. Então ele descartou 3 times italianos que queriam ele lá. Um deles é a Roma, cara, que vendeu o Matias Vinha pro Flamengo, certo? Fiorentina um pouco menor, a Lazio um pouco menor, mas a Roma é muito forte. E aí ele não quis ir pra lá.
2 propostas de times turcos para jogar na Turquia, ver dinheiro assim, chegando em containers de dinheiro, ele não quis ir jogar no futebol turco também. Então ele saiu fora de 5 times aqui. Depois disso aparece Sevilha e também o Real Sociedad, 2 times da Espanha. Então quando fala aquele Europa, até a Turquia, que eu não considero Europa, no mapa lá tá a Europa e um pouco do Oriente Médio ali, ó, tá naquele meinho ali, ele tinha assim 500 propostas da Europa para jogar. E ele bateu o martelo e falou: vou para o Brasil. Chegou no Brasil, é São Paulo. Comprou 2 casas em São Paulo, uma para ele e uma para os familiares. 2 casas para vir o pessoal lá do interior de São Paulo para chegar e morar com ele em São Paulo. E ele para jogar no São Paulo. São Paulo ficou naquele... Eu não vou dizer chove não molha, mas é uma história que não se completa, sabe? O São Paulo não temos a história completa, isso eu posso afirmar pra vocês. Eu conheço gente que fala que o São Paulo ficou fazendo corpo mole, eu conheço gente que fala que o Alexandre pediu muito, eu conheço gente que fala que o São Paulo fez tudo e que o Alexandre não respondeu. Então nós temos várias versões de uma mesma história, de uma mesma mentira, eu ia falar, mas de uma mesma história nós temos várias versões. O que aparece hoje é... O Alexandro, ele tem o Botafogo e o Flamengo interessados no futebol dele também. O Flamengo já fez proposta de 2 anos e se ele cumprir metas aqui nos 2 anos, ele estende o contrato para 3 anos, beleza? É uma proposta atrativa para um cara de 33 anos, ele garante o empreguinho dele até os 36. Não sei se o fator dinheiro para ele é tão importante. Vocês viram os times da Europa que eu falei aqui, certo? E agora tem também o Botafogo, e o Botafogo é perigoso aqui. O Botafogo falou assim, ó, eu cubro qualquer proposta que você receber aqui no Brasil, eu cubro. O John Textor tem dinheiro, cara, né? E aí ele falou, eu cubro qualquer proposta. Isso segundo o Jorge Nicola. O que me pegou um pouco é que tem o Cuiabano jogando no Botafogo e jogando muita bola, hein? Vamos falar real, Cuiabano os caras pagaram 6 milhões de reais e está jogando muita bola. Só que o Cuiabano, ele também tem feito rodízio lá no time do Botafogo. Portanto, eu não descarto de jeito nenhum o Botafogo conseguir passar a perna no São Paulo e também no Flamengo e levar o Alexandre pra lá. Seria pra mim muito triste, mas é uma realidade. E em relação ao Mário Rui, o São Paulo também não está parado. O São Paulo está acertado com o Mário Rui, beleza? Mário Rui e São Paulo... Todos os 2 de acordo, tá beleza, é só que falar que para Lazio me liberar. São Paulo chegou no Lazio e fez no Napoli. São Paulo fez uma proposta de 200 mil euros e os caras não responderam. Então o São Paulo já prepara uma proposta de 300 mil e podendo chegar a 400 mil euros para ter a liberação imediata do Mário Rui para trazer o cara para jogar esse restante de Libertadores, Copa do Brasil e também de Brasileiro, dependendo de como vai ser o jeitão das classificações do São Paulo aí. Se o São Paulo continuar vivo na Copa do Brasil e Libertadores, é o Mário Rui chegando no São Paulo que vai jogar os torneios de mata-mata e o São Paulo ganha um lateral pro Brasileirão que chama o Wellington, que hoje é o titular da posição, porque já era titular, não ia perder a vaga pro Patrick Lanza, e o Patrick Lanza, se não bastasse, teve uma fratura aqui no osso aqui da clavícula, e aí ele, quando fraturou, é a perder de vista agora a volta do Patrick Lanza. Não sei quanto demora, não sei se é 1 mês, 2, 10, não sei, mas o Patrick Lanza não é um lateral que o São Paulino pode chegar e falar, cara, que delícia, esse lateral tá voando. Não tá. A verdade é que não está. Então o Wellington, que melhorou com o Zubeldia, com certeza, é um cara que se for para jogar no Brasileiro, o São Paulo mantém esse jeitão de time 1 no Campeonato Brasileiro também, e aí é mais um nome de peso que vai pro time para jogar esse Brasileirão e sendo do time reserva pro titular do Brasileiro é o time B. Eu acho que fica bastante top. O São Paulo, que eu falei que vai pegar a vitória da Bahia agora, nós teremos o Zubeldia no banco. Olha que legal, cara. Difícil ver o Zubeldia no banco, né? E eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que o Zubeldia no banco, ele é meio time. Você não acha? Olha nos meus olhos aqui. O que você acha que é diferente de ter um auxiliar dele ou ter o próprio Zubeldia no banco? O Zubeldia no banco, ele é um cara que posiciona jogador, ele é um cara que grita ali na beirada, para um árbitro ficar invertendo faltinha no Morumbi com o Zubeldia ali não é tão simples, e é um visionário do futebol, hein? Ele não é o cara que tem as melhores substituições do mundo. Eu acho que a escalação do Zubeldia é muito boa, não acho que ele é pardal, ele escala muito bem o São Paulo. Na hora de trocar, ele inventa muito pouco,
né? Mas tem hora que podia ser um pouquinho melhor. Mas isso não aparentemente não faz efeito negativo nenhum, porque o Zubeldia ele tem conseguido todos os resultados. Estamos vindo aí, acho que de vitória no Brasileirão, vitória na Libertadores, vitória na Copa do Brasil. Não tem jeito. Ó, sinceramente, eu não queria estar na pele do Botafogo e do Atlético Mineiro, não, que são os times que vão encarar o São Paulo na Copa do Brasil e Libertadores. Top ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, só tem uma coisinha pra você fazer. Deixa um like aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!